Fala galera querida desse canal. Hoje nós iremos falar sobre o desmaio ou o quase desmaio na sala de medicação, quando o paciente passa mal após ser medicado. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueçam, se inscrevam no canal caso vocês sejam novos no canal, deem um like caso vocês gostem, ativem o sino caso vocês venham gostar muito do canal e também nos sigam no Instagram, pessoal. Pessoal, então sem mais enrolações, nós vamos falar agora daquele paciente que você acabou de fazer a medicação. Vamos falar da medicação pela via intramuscular nesse vídeo, melhor dizendo. Mas isso serve para medicação EV, subcutâneo, enfim. Mas iremos falar em especial da via intramuscular. Então você foi lá como profissional de enfermagem, na melhor das intenções, chamou o paciente, confirmou a questão de não ter alergia, enfim, preparou a medicação, administrou a medicação e quando você pensa que não, essa pessoa perde as forças e começa a desmoronar, né? Ou seja, essa pessoa, ela perdeu toda a força, ela começou a desmoronar, ela desmaia ou quase desmaia. Nós iremos usar a partir de agora o termo técnico. Então, você foi lá, você fez a medicação no paciente e ele desmoronou, né? Ele apresentou uma lipotimia, existe diferença da lipotimia para síncope. Então ele apresentou uma lipotimia que é quase uma síncope, ou mesmo ele acabou apresentando uma síncope. E esse paciente, você percebe que as mucosas dele está descorada, está sem cor. Esse paciente passa a estar sem cor, assim que nós falamos. Em vez de estar esse vermelhinho aqui, fica praticamente branco, né? As mucosas do paciente ficam praticamente brancas. Bom, então alguma coisa está acontecendo. E alguma coisa que está acontecendo pode assustar familiares, pode assustar pacientes próximos. Então, o que aconteceu, pessoal, nesse paciente e o que nós vamos fazer? Bom, eu quero dizer para vocês que é o seguinte: o sangue no nosso cérebro, ele deve chegar com qualidade. Ele deve chegar com qualidade e para que esse sangue venha chegar com qualidade, é necessário que ele supere a força da gravidade. Então, ou seja, para chegar até... Imagina uma pessoa em pé. Imagina uma pessoa em pé. Para esse sangue chegar com oxigênio até o cérebro, ele vai ter que superar toda a altura, né, do caso do paciente. E acontece que vai ter uma diminuição na resistência vascular desse paciente. Ou seja, então não vai conseguir ter a pressão adequada para esse sangue subir até o cérebro. É onde vai ocorrer a hipotensão, a pressão baixa, também de repente associado à diminuição dos batimentos cardíacos. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que isso pode sim ser uma coisa grave, mas na maioria das vezes não é grave, é uma coisa transitória, é uma coisa muito transitória, é uma coisa muito rápida, que muitas das vezes vai até se resolver por si só, sem você fazer nada. Mas vai uma dica bem legal para vocês, de ouro. Se possível, a princípio, sentem esse paciente na poltrona, sentem, dêem uma banadinha, ou até mesmo coloquem um catéter de O2. É uma dica legal para vocês também. Ajuda. Colocar um catéter de O2 também ajuda, pessoal. Eu não sei se tem alguma coisa nas ciências comprovada nesse sentido, mas eu sempre coloquei junto com a minha equipe e a verdade é que ajuda. Como eu disse para vocês, às vezes não vai ser preciso fazer grandes coisas. Às vezes de você sentar o paciente na poltrona e dar uma banadinha, vocês vão perceber a coloração desse paciente voltando ao normal e junto com isso os seus sentidos voltando ao normal. Essa pessoa daqui a pouco vai estar corada e vai estar espertinha até para ir embora para casa, certo? Mas eu quero dizer para vocês que é interessante, seria muito interessante se você tiver algum lugar para deitar esse paciente. Porque agora vocês vão concordar comigo. Vocês lembram que eu falei da altura do paciente, que esse paciente é alto? Mesmo se for uma pessoa baixa, vai ter que superar
o fluxo sanguíneo vai ter que superar a força da gravidade para chegar até o crânio dessa pessoa, até o cérebro, para irrigar de maneira adequada, né? Para ter a chamada vigília, né? Então, pessoal, deitem, se possível, deitem esse paciente e suspenda as pernas desse paciente, eleve os membros inferiores. Isso já vai facilitar muito o cérebro desse paciente ser irrigado. E automaticamente vocês vão perceber a melhora desse paciente, vocês vão perceber uma coloração. Esse paciente de descorado, ele vai passar a ficar corado. Bom, e se isso ainda não resolver, isso sempre, tá, pessoal? É uma dica que eu dou pra vocês aqui do canal. De preferência, verifique, deitou esse paciente, verifica a pressão. Dependendo do grau da hipotensão, vamos supor que esse paciente está com a PA muito baixa, 8/4, 7/4, aí vai ser necessário uma reposição volêmica, Ringer lactato, soro fisiológico, soro glicosado, enfim. Então a dica de ouro é sempre verifiquem a pressão desse paciente. E se estiver muito baixa, assim como eu disse, vocês vão levar a ficha até o médico, vão falar, doutor, esse paciente tomou medicamento, desmaiou, apresentou uma lipotimia, enfim, e está hipotenso. O médico ele vai entender, ele vai prescrever um volume para você infundir nesse paciente, pessoal. Pessoal, então é isso que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. É muito comum a gente medicar pacientes na sala de medicação e esse paciente apresentar uma lipotimia, que é uma coisa menos grave, né? Não é tão intenso os sintomas como a síncope, que é o desmaio, mas nós devemos dar, é muito, como eu disse, pessoal, como eu disse para vocês, é muito comum acontecer isso, mas quando acontece, vocês profissionais de saúde devem passar tranquilidade para a família, para os pacientes ao redor e atenderem da melhor maneira possível. Então a dica é essa, se possível, deitem esse paciente, deitou o paciente, elevem os membros inferiores, verifiquem a pressão deu baixa, conversar com o médico para ele prescrever volume. Pessoal, então esse foi nosso vídeo falando sobre o paciente passar mal pós-medicação. Espero que vocês tenham gostado e o Muito Mais Enfermagem fica por aqui. Um abraço a todos vocês.